Sob a proteção de Deus e havendo número legal, declaro aberta a presente sessão. Tem a palavra o senhor segundo secretário, deputado Cláudio Meirelles, para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Pega. Eu queria ir embora, hein? Obrigado pelo presente. Ata da 9ª Sessão Extraordinária da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, ano de 2019. Ao primeiro dia do mês de julho do ano de 2019, às 15h02, no plenário Palácio Alfredo Nasser, realizou-se a presente sessão, presidida inicialmente pelo senhor deputado Cláudio Meirelles, depois pelo deputado Lissauer Vieira e secretariada pelos parlamentares Cláudio Meirelles e Carlos Cabral. Havendo número regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão e concedeu a palavra ao segundo secretário em exercício para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, submetida à apreciação do plenário, logrou unânime aprovação. Do expediente constou a leitura do processo 2019-004001, oriundo do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, e 2019-004003, oriundo da Governadoria do Estado. Declarado no momento oportuno, na fase de apresentação de matérias, usaram-se as palavras dos senhores deputados Diego Sorgata, apresentando o projeto de lei número 660, Carlos Cabral, apresentando os requerimentos 1.300, 1.301 e projeto de lei 601, e deputado Tiago Albernaz, apresentando o requerimento 1.298 e 1.299. E os projetos de lei 662 e 665. Logo após, foram convocados à votação preliminar os projetos de lei número 1660 e 661, aprovados como objeto de deliberação da Casa. A ordem do dia constou os processos número 2019-003581, em fase de segunda discussão e votação, tendo sido discutido pelo senhor deputado Cláudio Meirelles, aprovado, e em segunda fase de discussão e votação, aprovado também. Esgotada a ordem do dia e atento à solicitação do senhor deputado Humberto Aidar, o senhor presidente, deputado Lissauer Vieira, com a aquiescência do plenário, convocou os parlamentares para uma reunião da Comissão Mista e de Constituição e Justiça e Redação e declarou a encerrada a sessão, convocando outra, extraordinariamente, para logo após o término das mesmas. Deixaram de comparecer à presente sessão os senhores deputados Vinícius Siqueira, por motivo de viagem a Recife, delegado Eduardo Prazo, em viagem a São Paulo, Hamilton Filho, Charles Bentes, Gustavo Seba, Henrique Arantes e Major Araújo. E para constar, lavrou-se a ata que, lida e aprovada, será assinada. Senhor presidente, está lida a ata. Está em votação a ata que acaba de ser lida. Os senhores deputados que aprovaram e queiram ficar como estão. Aprovada. Tem a palavra o senhor primeiro secretário para proceder à matéria constante do expediente. Não há expediente, senhor presidente. Perfeitamente. Encerrado o expediente, o momento é oportuno para a apresentação de matérias. Pela ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputado Humberto Aidar. Senhor presidente, para devolver alguns projetos votados na Comissão de Constituição, Justiça e Redação e na Comissão Mista dessa Casa. Perfeitamente, deputado. Tem a palavra o deputado Paulo Trabalho. Senhor presidente, boa tarde a todos. Venho aqui na presente sessão apresentar um requerimento para a criação da Frente Parlamentar em Defesa dos Colégios Militares, já com assinatura dos membros, todos de acordo aí com a permanência em algumas comissões e a saída de outras para que possam entrar nessa comissão em defesa dos colégios militares. Muito obrigado, senhor presidente. Tem a palavra o deputado Coronel Dailton. Muito boa tarde, senhor presidente, nobre mesa diretora, nossos pares, pessoal que compõe a galeria, assessores. Senhor presidente, venho apresentar nesta tarde um requerimento cuja assinatura, com as assinaturas minha, deputado Coronel Dailton e do deputado Major Araújo, requerendo ao nobre presidente desta casa para que a matéria a ser tratada no projeto legislativo número 2019-003843, que se refere ao regimento de recuperação fiscal que o governo do Estado de Goiás tenta implantar em nosso Estado, seja feita a votação nominal. Muito obrigado.
Encerrada a apresentação de matérias, tem a palavra o senhor primeiro secretário para proceder à leitura Presidente, dos a questão de projetos de lei apresentados na presente sessão. Senhor presidente, antes para solicitar a Vossa Excelência que coloque na ordem do dia, consulte plenário, para que as matérias votadas nas comissões possam ser apreciadas nessa sessão extraordinária. Perfeitamente, deputado. Há uma solicitação, senhores deputados, do nosso presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e Comissão Mista, deputado Humberto Aidar, para nós podermos colocar na pauta as matérias que foram aprovadas hoje nas duas comissões. Eu coloco a apreciação deste plenário. Os senhores deputados que aprovaram querem ficar como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Presidente, a questão de ordem. Questão de ordem, deputado Alisson Lima. Obrigado, presidente. Presidente, eu sei que regimentalmente não existe essa questão e nem obrigatoriedade, mas eu gostaria de sugerir para Vossa Excelência, para a Casa, para o Parlamento como um todo, que nós enviássemos... Estou fazendo isso de maneira agora verbal, mas se eu preciso, faço via documento. Que nós fizéssemos um convite para o governador Ronaldo Caiado vir a essa Casa, esse Parlamento, para poder realizar um balanço dos 6 primeiros meses de governo, para falar com a sociedade, nesse Parlamento, nessa Casa, e explicar, por exemplo, os pontos positivos e negativos do atual governo. Existe muita crítica em relação à gestão do governador, e se há elementos favoráveis e positivos que ele possa explicar para a sociedade. Então eu, deputado Alisson Lima, gostaria de verbalizar aqui essa sugestão para o Parlamento, para a Casa, de convidarmos aqui o governador Ronaldo Caiado para poder falar aqui na Assembleia Legislativa. Tem a palavra o senhor primeiro secretário para proceder à leitura dos projetos de lei apresentados na presente sessão. Não há projeto, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Perfeitamente, deputado. Tem a palavra o senhor primeiro secretário para proceder à leitura da matéria constante da ordem do dia. Pela ordem, senhor presidente. Tem a palavra o deputado Coronel Dailton. Eu apresentei um projeto de lei agora, senhor presidente. Um requerimento para Não é projeto a de votação lei. nominal. Muito obrigado. Senhor presidente, em primeira discussão e votação, 4001, dispõe sobre a autorização de repasse de recursos financeiros do Fundo Especial de Reaparelhamento e Modernização do Poder Judiciário, Fundesp, ao Tesouro Estadual. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovaram, querem ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Cadê o Bruno? Senhores deputados, há uma solicitação do deputado Coronel Dailton e Major Araújo, através de um requerimento, para colocar o projeto 3843, que dispõe sobre o plano de recuperação fiscal do Estado de Goiás e da outras providências, por votação nominal. Eu vou colocar a apreciação deste plenário. Se a maioria decidir que é votação nominal, nós iremos colocar. Se a maioria decidir que não, nós iremos colocar a votação normal, como o projeto de lei manda. Portanto, eu quero encaminhamento de voto, deputado. Para encaminhamento de voto, deputado líder de governo, Bruno Peixoto. Senhor presidente, em relação à base do governo, nós não temos objeção em relação à votação nominal nesse sentido para RRF. É ela. Perfeitamente.
Eu aprovei. Senhores deputados, orientação da bancada, deputado Bruno. Para que possamos votar sim, nominal. Nominal? Nominal. Então, perfeitamente. Se o deputado líder de governo já reuniu a bancada e falou, será a votação nominal. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente. Pela ordem, deputado Álvaro Guimarães. É só para tirar uma dúvida de alguns companheiros aqui, alguns deputados. Senhor presidente, auxílio à mesa. É só para tirar alguma dúvida em relação a alguns deputados aqui. O sim aprova a matéria, o não rejeita. Isso mesmo. O sim aprova a matéria, o não rejeita a matéria. Essa matéria é do plano de recuperação fiscal. Mas não é o requerimento que nós vamos votar agora, é a matéria... O requerimento... Ah, tá, é. Não, o requerimento já foi votado. Auxílio à mesa. O requerimento, o líder de governo, deputado Bruno Peixoto, falou que conversou com a bancada e aprovou a votação nominal. Portanto, nós iremos colocar no momento oportuno a votação nominal do projeto de recuperação fiscal do Estado. Tá bom. Muito obrigado. Senhor presidente, processo, primeira discussão e votação, número 2019-3843, da Governadoria do Estado de Goiás, que dispõe sobre o plano de recuperação fiscal do Estado de Goiás e dá outras providências. Está em discussão para discutir a matéria, deputado Cláudio Meirelles. Eu quero discutir, senhor presidente. Senhores, nós estamos aqui numa responsabilidade muito grande hoje. De um lado, os deputados que se dizem serem deputados da base. Eu vejo aqui, deputado Jefferson, que aqui não se trata de ser deputado da base ou deputado de oposição. A responsabilidade é da Assembleia por um todo. A lei que o governo quer aderir, senhores deputados, é a lei que institui o regime de recuperação especial. Essa mesma lei diz que não pode fazer convênios. Então, o nosso orçamento impositivo vai embora. Essa mesma lei diz que não pode fazer concurso público. Durante o regime, se demorar 3 anos ou 6 anos, não vai poder fazer concurso público. Fala-se que não pode nomear, terá que demitir. E quando se chama essa votação, deputada Leda, deputada Adriana, para ser uma votação nominal, vai ficar na história desse estado de Goiás aqueles que votaram contra o concurso público. Deputado.
daqueles que, porventura, promoveram a demissão. Falo aqui muito, governo passado, eu estou totalmente desprendido do governo passado. Eu não apoiei o governo passado. Mas eu não quero, amanhã, andar nesse estado, deputada Leda, e alguém me acusar de algo que eu já estou deixando claro aqui que eu sou contra. Acho que teria outros remédios que poderíamos tomar para poder resolver o problema do Estado. Pensem para depois não ter volta. Eu lembro que no governo de Marconi Perillo se mandava muita coisa para cá, e aí eu já tive a liberdade até de criticar de público o deputado Álvaro, quando era presidente da CCJ, quando o deputado passava tudo que o governo queria, a jato. E agora eu vejo o próprio deputado falando mal do governo passado, mas ele, como presidente da CCJ, poderia muito bem ter deixado debater mais o projeto. O governo não tem dinheiro. O governo está pegando 230 milhões emprestado no Tribunal de Justiça. Não estamos aqui para falar mal e nem bem de ninguém. Não vem com essa desculpa que o governo passado quebrou. Quebrou mesmo. O passado, o retrasado, o de 10 anos atrás. Quando Marconi pegou o governo, pegou com 4 folhas atrasadas, o Willis pegou com 6. Não estou aqui para defender ninguém, não. Eu só sei que os senhores amanhã, eu oro para que dê certo, Rafael Gouveia. Eu oro para que dê certo. Eu lembro que teve gente que disse assim, vai dar certo no governo passado. E não deu tão bem certo em tudo. O maior problema desse Estado chama-se folha de pagamento. Não justifica, deputada Adriana, falar que o Estado está quebrado, nomeando gente todos os dias. Todos os dias tem gente no Diário Oficial. Ou nós vamos fazer uma gestão séria, fazer também uma oposição séria. Nunca falei mal da família Caiado na minha vida. Nunca falei da pessoa de Ronaldo Caiado, da pessoa dele. Mas tenho me decepcionado. E pelo que eu percebo, a Assembleia, que tinha tudo para mudar realmente, e melhorou, mas ainda continua a mesma. Acredito, senhores, que a partir do momento que aderir, não venha ninguém depois reclamar. Aqui tem deputados que na hora de votar é uma coisa e lá no bastidores, porque as coisas não saem para mim. Acabou as emendas impositivas. Até mesmo a emenda do deputado Henrique Arantes, que falou que ia colocar aqui, eu não estou vendo aqui aprovada. Foi rejeitada, Diego Sorgato. Vossa Excelência ontem me disse que ia passar a emenda do Diego. Olha lá nos artigos da Lei Complementar 159. Fica o Estado proibido de repassar dinheiro para os municípios, através de convênios. Os senhores estão abrindo mão dos convênios. E aí, não vem amanhã dizer que não sabia. Deputado Paulo Trabalho. Obrigado, deputado Cláudio Meirelles. Em relação aos concursos públicos, pode sim que seja feito, pode sim ser realizado concurso público para suprir a vacância das vagas. Não podem ser criados
novos cargos, né? Mas para suprir a vacância, sim, pode ser feito. E isso o senhor já está antecipando lá a entrada do Estado no regime de recuperação fiscal. Eu acho que ela não será necessária. Nesses 6 meses aí, tenho certeza que o governador já vai conseguir os empréstimos necessários e não vai ser preciso a gente entrar no regime de recuperação fiscal, que eu também concordo que é uma medida muito dura. Nós vamos conseguir resolver de outra forma, mas esses 6 meses já vai dar um fôlego para o governo ir atrás do que precisa e vamos trabalhar para que não seja necessário entrar no regime de recuperação. Em relação às nomeações, os novos cargos serão nomeados até dentro do limite da reforma administrativa. Isso é o óbvio. Obrigado, devolvo a palavra para o senhor. Deputado, o governador e a secretária disse que vai atrás de empréstimos. Amigo, a lei é para todos, inclusive para o governo federal. Qual é o gestor federal que vai autorizar um empréstimo para Goiás, sabendo que Goiás, através de uma liminar, está dando calote? Quem vai pagar essas dívidas aos bancos? Mesmo com a liminar, você acha que o governo não vai arcar? Então, você acha que o governo, pagando por força de uma liminar, porque ele vai ter que pagar a Caixa Econômica, ao Banco do Brasil, aos bancos internacionais, e você acha que o governo ainda vai avalizar de novo? Você acha que Bolsonaro é dono do mundo? Você acha que o TCU vai aceitar ele assinar um novo empréstimo para Goiás? Essa conversa que veio aqui, abre os olhos, companheiros. Mal pagador, com ordem judicial ou não, é mal pagador. Goiás não vai ter empréstimo, senhores. Eu vinha dizendo no jornal Opção que Goiás não pagaria a folha de julho. Está aí hoje. Chegou em julho, está pegando dinheiro e não vai pagar porque não tem dinheiro. A forma está errada. Não é força, é jeito. Não adianta economizar, deputado Gomide. Economizar é importante, mas tem que também arrecadar. Não se sai da crise cortando. E o pior, encheu a folha. Então, eu vou encaminhar meu voto. Eu quero discutir. Eu não quero amanhã que nenhum goiano, nesse interior afora, venha me falar depois que eu ajudei a acabar de afundar o Estado. Para discutir a matéria, deputado Carlos Cabral. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, eu acompanhei atentamente a discussão dessa matéria nas comissões, fiz o debate nas comissões, acompanhei aqui o debate do deputado Cláudio Meirelles também, e eu não poderia deixar de, mais uma vez, falar aqui sobre um pouco do que a gente debateu nesses últimos dias com as emendas e com tudo que foi composto acerca dessa questão do regime de recuperação fiscal. Independentemente de qualquer coisa, eu quero iniciar o meu discurso aqui da mesma forma que eu sempre iniciei em todos os momentos que eu estive nessa Assembleia, desde a primeira eleição, quando eu cheguei aqui. Eu sou servidor público, eu defendo o servidor público, estou aqui exercendo o mandato apenas pelo fato de que a população confiou o seu voto a mim, sem o apoio de ninguém, sem dever meu mandato ao governador ou a qualquer pessoa que não sejam os meus eleitores. E dentro dos meus eleitores, a maior parcela, e talvez uma muito considerável, são dos servidores públicos que me confiaram o seu voto para estar aqui. Então, jamais, deputado Virmontes, eu deixaria a minha consciência me trair. Em qualquer momento que eu estou aqui debatendo qualquer matéria ou votando, essa prerrogativa ela sempre me ocupa. Tanto é que o governo já sabe a minha posição sobre as medidas. Agora eu quero falar sobre o meu voto e sobre a minha posição com relação ao RRF nesse momento. Eu vou votar favorável. Eu quero que o governo tenha a possibilidade de ter os 6 meses para conseguir colocar a casa em ordem, deputado Cláudio. Eu quero, e aqui no mandato passado, fui da base do governador José Elton nos seus meses finais e fui da base do governador Marconi,
E fiquei contente quando o governo federal teve a possibilidade de tirar o pagamento dos juros da dívida por um bom período de tempo, para que o Marconi tivesse respiro para governar, para pagar a folha dos servidores, e o José Ayrton também. Acontece que esse respiro ele acabou. Durante 2 anos, eles não pagaram os juros da dívida, tiveram suspensa a execução, inclusive dos pagamentos das parcelas federais. Esse benefício, que depois, nos últimos 2 anos de governo, foi aumentando progressivamente, terminou no dia 31 de dezembro de 2018. Quando assumiu o governo esse ano, o governador Ronaldo Caiado já assumiu tendo que pagar os juros da dívida e não tendo esse benefício que o governo anterior teve. E eu não estou aqui fazendo crítica ao governo anterior, não. Eu estou aqui dizendo que nós que queremos o bem do Estado podemos, nesse momento, fazer uma concessão de dizer que a gente concorda que durante 6 meses, no mínimo, o governador possa ter esse respiro. Eu entendo as posições que foram debatidas por todos, até dos que falaram que seria uma incoerência que a gente votasse nesse momento a favor do regime, de pleitear o regime, e lá na frente vote contra as medidas. Eu já anunciei que eu sou contra 2 medidas, pelo menos 2, e eu não vou votar a favor delas. Pode aqui descer o governo, o governador, quem quer que seja, o líder do governo vir me falar, eu não vou votar a favor da redução de direitos de servidor público em nenhum momento. Eu não vou votar a favor da venda da Saniaga, até porque eu falava isso aqui com o Ernesto Roller hoje, mais cedo, num debate. Vender a Saniaga é uma grande bobagem, porque essa concessão ela é propriedade dos municípios e ninguém pode vender aquilo que não é seu. Então seria um grande erro. Só que nesse momento, eu quero que o governo tenha a possibilidade de tentar equalizar as dívidas, eu quero ajudar o governo. A deputada Leda Borges fez um grande questionamento que me acendeu o debate e eu quero até agradecê-la por isso. A deputada me questionou ontem na comissão, olha, deputado, já tem a liminar do ministro Gilmar Mendes, então para que é que nós vamos votar esses 6 meses? E a senhora me ajudou muito, deputada, a compor a minha decisão e a buscar, inclusive, a resposta desse questionamento. De fato, o objeto da ação que moveu o Estado de Goiás era o ingresso no RRF. Para que o governo possa pleitear o RRF e apresentar o plano e saber quais são as medidas necessárias para isso, o primeiro passo é a votação da lei. Se nós aqui votarmos contra esse momento, a possibilidade do governo pleitear o regime, automaticamente o objeto da decisão do Gilmar Mendes ele cai por terra. E aí nós não vamos ter mais a liminar e acaba, no outro dia, quando a Procuradoria da República questionar a liminar, ela já pode cair, porque se o Estado de Goiás, o primeiro requisito, deputado Cláudio, é aprovar a lei aqui para ir lá pleitear o regime, se a gente não tiver a lei, automaticamente o efeito da liminar acabou. A deputada Leda também me fez um outro questionamento que eu fiquei intrigado. Então, por que votarmos tão rápido o regime? Porque nós temos 180 dias, o governo tem, de acordo com a liminar, 180 dias para isso. E eu procurei a doutora Juliana, procuradora-geral do Estado, e fiz esse mesmo questionamento a ela. Foi pelo WhatsApp aqui, durante o intervalo das sessões, e ela depois me ligou e também me apresentou os argumentos jurídicos. Ela, olha, deputado, se a gente não conseguir completar minimamente a aprovação da lei para dar entrada no pedido imediato, nós não vamos conseguir dar os próximos passos para que a gente possa fazer a adesão. Esse é o passo mínimo de fazer o pedido de ingresso. É como se a gente não cumprisse a etapa mínima necessária para que o governo fizesse esse pedido. E não fazendo o pedido, automaticamente os juros da dívida serão executados amanhã. Aí de nada adianta o empréstimo que nós acabamos de fazer aqui, votar. Não sei se a gente já votou, se ainda vai votar. Votamos, né? Do Tribunal de Justiça, foi a primeira matéria. De nada adianta o empréstimo lá do Tribunal de Justiça para pagar a folha do Judiciário, porque não vai ter recurso mesmo para pagar a folha. Eu acho, deputado Major Araújo, Vossa Excelência sabe o tanto que eu admiro o posicionamento de Vossa Excelência, que o remédio é amargo. Eu acho que o remédio é muito amargo, mas eu, pessoalmente, até agora ainda não encontrei outro. Eu gostei muito do discurso que Vossa Excelência fez na comissão, e eu quero que esse discurso possa reverberar dentro do governo. Mas eu quero dar esses 6 meses para o governo pensar em outras medidas, até para dar tempo do governo também fazer o debate com a sociedade, porque esse pedido é um pedido de recuperação judicial, praticamente. E eu quero que o governo tenha esse tempo para pensar, mas com essa possibilidade de não pagar os juros. Eu estou votando com a minha consciência super tranquila.
E com a consciência mais tranquila ainda, apesar de alguns terem classificado isso como incoerência, mas eu estou querendo dar ao governador, nesse momento de dificuldade, o mesmo benefício que outros governos tiveram, eu quero dar ao governador. E lá na frente, aderir ou não ao regime, vai cumprir uma etapa de 6 leis que nós teremos que votar uma a uma. Então, não se trata aqui de cheque em branco. Não se trata, deputado Cambão. Nós não estamos dando cheque em branco. É diferente. O governo, para poder chegar a aderir ao regime, vai ter que ser por um ato, cumprir vários protocolos. Um deles é a aprovação de 6 projetos de leis com medidas, e que eu já adiantei a minha posição sobre 2. Eu já adiantei, já falei nessa tribuna, e não adianta me pressionar ou querer fazer aqui, deputado, posicionamento para tentar mudar meu voto. Eu não mudo meu voto quanto aos servidores. Uma parte a Vossa Excelência, deputado Virmontes. Deputado Carlos Cabral, apenas para registrar aqui meus cumprimentos ao posicionamento do colega, foi extremamente didático, apresentou aqui a realidade, que nós não estamos falando dos pontos que vão ser tratados, nós estamos falando da oportunidade junto ao governo federal. Então, acredito que o seu posicionamento aqui, de forma bem objetiva, trouxe muita claridade aos deputados aqui para poderem se manifestarem sem, talvez, um ponto ser discutido. Pauta de concurso, pauta de privatização de empresas, como no caso da Saneago, isso serão tratadas posteriormente. Nós teremos espaço para isso, audiências públicas para que isso aconteça. O que não impede agora essa oportunidade, dentro de um diálogo, onde o Executivo e o Legislativo aqui estão procurando de forma madura superarem desafios de crise, superarem desafios de estrutura financeira, respeitando a lei de responsabilidade fiscal. Vossa Excelência aqui trouxe com muita clareza, muita felicidade, o posicionamento que eu seguirei também de acordo com Vossa Excelência. Parabéns. Muito obrigado, deputado Virmontes. Eu quero finalizar, presidente, meu tempo está acabando. Eu não colocaria, Virmontes, deputado Virmontes, eu não colocaria minha trajetória em risco se eu não tivesse segurança de que, nesse momento, essa votação, ela não prejudica os servidores públicos. Se eu tivesse qualquer dúvida quanto a isso, eu não votaria favorável. Pode ter certeza, eu não votaria. Eu estou seguro de que a medida é amarga, mas que nesse momento ela ainda não representa nenhum prejuízo. Uma parte a Vossa Excelência, deputado Cambão. Deputado, eu só queria reforçar a sua serenidade. Se eu tivesse dúvida hoje, minha dúvida acabaria por todo, como eu não tenho. Então, parabéns pelo seu discurso, pela forma tranquila, equilibrada que o senhor está fazendo o seu mandato. Parabéns. Não teria dúvida de, depois da sua explanação, votar favorável, porque o senhor foi perfeito. Parabéns. Muito obrigado, deputado. Então, agora, dar esse respiro para o governo, para mim é uma possibilidade, deputado Jefferson. Eu quero que o governo tenha essa possibilidade para se organizar. Agora, como vai ser o regime, que medidas ele vai impor e qual é o grau de dificuldade que isso pode gerar para o Estado, aí é outro debate. E esse debate eu quero fazer ponto a ponto. Muito obrigado, presidente. Encerrada a discussão, está em votação. Eu já tinha falado. Oi? Discutir matéria. Encaminhamento de voto. Então, encaminhamento de voto, porque já encerrou a discussão de matéria, deputado. Encaminhar voto também. Encaminhamento de voto, deputado Amauri, depois deputado Major Araújo. Senhor presidente, também. Deputado Dr. Hélio de Souza. E deputado Coronel Dailton e deputada delegada Adriana Corse. Eu tenho ouvido o discurso da oposição, usando a tribuna do outro lado, e visto o delegado Humberto Teófilo que a oposição tenta jogar a população contra os deputados que são a favor da recuperação fiscal do Estado de Goiás. O nome já fala, recuperação fiscal. E é isso que o nosso Estado está precisando, recuperação financeira. Passa por uma crise financeira jamais vista nesse Estado. O remédio, como disse aqui, é amargo, mas eu me lembro quando eu era moleque e tomava Novalgina. Ruim, mas resolvia. Concorda, deputado Wagner Neto? Então, às vezes, o remédio é amargo, mas resolve. E é isso que o nosso Estado realmente precisa hoje. Durante esses poucos meses que sou deputado, eu me surpreendi positivamente com alguns deputados e com outros negativamente. Deputados que usam a tribuna com ironia, que não respeitam e querem o respeito.
mas eu quero falar dos deputados que eu me surpreendi positivamente. E um desses deputados é o deputado Carlos Cabral. Parabéns pela sua explicação aqui hoje, parabéns pela sua serenidade, explicando realmente a matéria. Eu acredito que, como o senhor fez ontem na explicação, hoje voltou a sanar qualquer dúvida. E aqui eu quero só ressaltar, aonde que estavam os deputados que criticam, que batem, quando deram 1 bi de isenção para o Friboi, quando autorizaram a venda da CELG, quando não cobraram do governo passado que pagasse a folha, quando aceitaram que o ex-governador, através de um decreto, desse o calote no funcionarismo público, não pagando a folha. Aonde que estavam esses deputados que criticam essa atitude do governador Ronaldo Caiado hoje, para tentar recuperar o Estado, para tentar pagar o funcionalismo em dia? Aonde vocês estavam? Jogando videogame, alguma coisa parecida? Que não viram isso? Esse projeto não tira direitos do servidor, como disse o deputado Carlos Cabral. Ele não autoriza vender a Saniago. Esse projeto autoriza que o governo seja inscrito na recuperação fiscal. Isso não significa que daqui a 6 meses, nós entraremos realmente no plano de recuperação fiscal. E se formos entrar, todas e quaisquer decisões terão que passar por essa casa. Então eu não vejo motivo de tanto embate, motivo de tanta preocupação. O que nós queremos e precisamos é dar ao governo do Estado 6 meses para que ele possa respirar, para que o funcionalismo tenha 6 meses de garantia que vai receber o seu salário em dia. E após 6 meses, eu não sei nem o dia de amanhã. Tomara que após 6 meses o governo se restabeleça, se reorganize e realmente não precise fazer o que hoje, infelizmente, não temos outra opção. Recorrer ao governo federal, buscando socorro, buscando ajuda. Porque, infelizmente, como eu venho dizendo em outros discursos, esse Estado foi roubado por décadas. Esse país foi saqueado por ladrões da alta cúpula de vários partidos há décadas. E, infelizmente, o remédio é amargo, mas é necessário para que essa nação e esse Estado se restabeleça. Eu acredito nesse governo e vou continuar defendendo enquanto eu acreditar. Eu não estou defendendo esse governo em troca de cargos. Não estou. E vocês sabem muito bem disso. Principalmente a oposição. Que se nós quiséssemos, teríamos muito mais cargos para tomar algumas decisões que não tomamos. Então ninguém está aqui em troca de cargo. Está dado o recado. Encaminhamento de voto, deputado Major Araújo. Muito obrigado, senhor presidente, senhores pares. Senhor presidente, eu vou resumir aqui algumas das razões pelas quais nós nos posicionamos contra esse projeto. Aqui já foi dito que ele, deputada Leda, deputada Adriana, deputado Humberto Teófilo, que é servidor também, ele penaliza o servidor. Uma série de vetações com relação aos reajustes. Nós estamos falando de database dos servidores, vedações a concurso público, quer dizer, vai trazer sobrejornada ao nosso servidor, vai trazer insegurança para o povo. Olha, os casos das polícias, deputada Adriana Corsi,
e uma série de outros problemas ao servidor. Mexe no direito previdenciário, está lá na lei. Há que se aderir também a regimes previdenciários que Goiás talvez não tenha aderido. E dentre outras tantas penalizações que traz ao servidor. Traz a proibição de concurso público, dentre tantas outras coisas. Eu diria aqui que o governo está tomando aqui a medida, que seria a medida mais extrema, mas mas é a mais fácil também. É a mais extrema, mas é a mais fácil. Difícil, deputado Alisson Lima, era tomar as medidas que deveriam, amargas, deveria ser cortar o número de comissionados. Amargo seria isso, amargo para o povo. Para a maioria dos deputados que estão votando, todos nós sabemos, não está tão amargo, não. Porque, com certeza, eles estão pagando o favor que receberam através dos cargos que receberam, das benesses do governo e de muitas outras facilidades que tem. Amargo é para o povo de Goiás, que vai ficar sem serviço. Há vedações, deputado Alisson Lima, por exemplo, de se criar despesa contínua com o serviço do Estado. As policlínicas prometidas por Caiado não poderão ser criadas. As escolas, deputada Adriana Cor, a senhora que trafega pela periferia, o senhor, deputado Wagner Neto, que representa uma região pobre, difícil também, escolas públicas estaduais não poderão ser implantadas, porque há vedações para que se crie despesas contínuas no Estado, com serviços públicos estaduais. Então, nós temos muitas razões para votar contrário. Eu falei ali na comissão, governador, faça igual Itamar Franco, que rompeu com o governo federal, deixou de pagar a dívida, mas não deixou o seu povo penalizado. Não recebeu as vinculações, as receitas de vinculações, como as verbas carimbadas de saúde e educação, mas o seu povo não foi penalizado. Ele foi penalizado junto com o seu povo. Eu fiz questão de ir a Minas para pegar na mão do governador, do saudoso governador Itamar Franco. Era o governo que eu queria, o modelo que eu queria em Goiás. Eu me lembro, eu faço isso, porque eu apoiei o governador Ronaldo Caiado, e eu me lembrava, a deputada Amauri também se lembrava quando o governador prometia lá. Ele prometia, eu me lembro que uma vez perguntaram assim para ele, como é que o senhor vai fazer para fazer essas policlínicas, essas coisas? O Estado está quebrado, governador. Ele respondia assim, quando eu abri a caixa preta da Getop, quando eu abri a caixa preta do Detran, mas ele não abriu a caixa preta. Ele não fez a sua parte. Eu, deputado Amauri, a gente quase chegava ao orgasmo. O chapéu do deputado Amauri pulava sozinho de alegria. E nós acreditamos no governador que ele realmente iria fazer, e não fez. Eu ainda estou esperando abrir a caixa preta para que e cobrar de quem causou esse déficit para o Estado, que também não foi cobrado, com medidas judiciais, talvez. Então, eu tenho muitas razões. Olha, eu chamo a atenção do senhor, doutor Antônio. O senhor é candidato a prefeito em Trindade. Não jogue sua eleição fora. Votar essa medida, penalizar o nosso povo, autorizar a venda da Saneago, autorizar a penalização do servidor, o senhor pode estar jogando a sua eleição para prefeito de Trindade fora. Então, senhores, o nosso povo ele tolera quase tudo, mas ele não tolera traição. Os senhores podem ter certeza, muitos deputados não voltaram. Encaminhamento de voto, deputado Hélio Souza. Depois, deputada delegada Adriana Corse. Depois, deputado Coronel Dail. Depois, Carlos Cabral, Cláudio Meirelles. Pode uma questão de ordem ou... Vossa Excelência quer encaminhar voto? Tem uma fila. Meu nome foi citado. Oi? Ou a questão de ordem, meu nome foi citado. Nós estamos em encaminhamento de voto, após o encerramento do encaminhamento de voto. Senhor presidente, deputado Lissau Vieira, senhores deputados,
desde o primeiro momento, eu sempre manifestei que esta seria uma matéria polêmica e que também ia levar insegurança a um grande número de deputados, que com certeza, ao analisar o que será esse plano de recuperação fiscal, vai entender que fatos maléficos vão acontecer no dia a dia do Estado de Goiás. Primeiro, é como se o Estado de Goiás fosse federalizado. Ele vai estar sob o controle do governo federal. Ele vai ter que pedir bênçãos, que não serão só umas, para que ele possa desenvolver o seu trabalho, a sua administração. Mas em alguns itens que esse plano vai afetar e que vai de encontro com aquilo que o governador propôs, que não iria privatizar nada, autorização de privatização de empresas do setor financeiro, de energia e de saneamento. Principalmente a Saneago, o povo goiano vai chorar, porque todos sabem que ela é uma empresa de caráter social. Ela dá lucro nas grandes cidades. Nas pequenas cidades, abaixo de 20 mil habitantes, ela dá prejuízo. E, portanto, o preço do povo goiano, na questão do saneamento básico, será muito alto. O outro item é a questão de redução de incentivos ou benefícios de natureza tributária. O que isso aí vai afetar? Nós já demos uma pequena amostra, mas nós vamos ficar proibidos de dar esses incentivos. Ou seja, o Estado de Goiás vai perder a sua competitividade a nível de atrair indústria para o nosso Estado, ou empresa de qualquer porte, porque, estando em recuperação, nós não temos nada para oferecer para essas empresas. Na questão de servidores públicos, a revisão do regime jurídico único dos servidores estaduais, da administração pública direta, autárquica e fundacional, para suprimir benefícios ou vantagens não previstas no regime jurídico do governo federal. Ou seja, o governo federal é uma coisa, o estadual é outra. Direitos que poderiam, como o nosso deputado Claudio Meirelles há pouco discutia o auxílio alimentação para a sua categoria, com a aprovação desta lei, infelizmente o auxílio alimentação não será aprovado, não dará continuidade. E o outro detalhe é que todo mundo está batendo um discurso de 6 meses, quando, na verdade, nós estamos aprovando 36 meses, 3 anos prorrogáveis por igual período. São 6 anos de domínio do governo federal sobre o Estado de Goiás. Agora, eu sempre digo que a principal vítima será os deputados estaduais, que perderão a sua autonomia de ir até os municípios, e o servidor público, deputada Adriana. Eles sim vão pagar caro, principalmente aqueles que têm um projeto. Está proibido concessão a qualquer tipo de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração. Ou seja, independente de ter ou não inflação, a estagnação do salário já está determinada. Segundo, não teremos concurso público, ressalvados as hipóteses de reposição de vacância, que não é o caso. Nós não teremos concurso público e pronto. Lamentavelmente, aqueles que estão preparados para prestar o seu serviço como efetivo do Estado estarão ceifados do seu pensamento e da sua índole. Agora, o que dói será isso aqui, Coronel Dailton. Celebração de convênio, ajuste ou outro tipo de instrumento que envolva transferência de recursos para entes federados ou organizações. Então, adeus Santas Casas, adeus os convênios que nós poderíamos ter com os municípios. Agora, o que é interessante, e eu gostaria de dizer, que esse projeto de lei que está aí, ele poderia ser dispensável. Na verdade, o governo do Estado teria que já mandar as medidas que eles vão tomar, que ele tinha e tem um prazo de até 6 meses, que é a sentença do ministro, a contar da data da intimação dessa decisão, do pedido de ingresso no regime de recuperação fiscal do Ministério da Fazenda. Ou seja, esse decreto que está sendo provado aqui, ele é dispensável, o que tinha que vir é as metas que ele tinha. Agora, eu quero dizer aos senhores deputados que, de acordo
Para encaminhamento de voto, Coronel Adailton. Adriana depois. A ordem está aqui, é essa. Não foi eu, a inscrição está feita, deputado. Se eu pudesse proteger, era a senhora. Chão, a lista está feita. Obrigado. Muito boa tarde, senhores deputados, senhor presidente. Doutor Antônio, muito obrigado pela deferência. Gostaria muito de ter permitido que a deputada Adriana falasse, mas ela terá seu tempo aqui, com certeza. É realmente muito bom, muito eloquente. Preciso também parabenizar a participação do nobre deputado Carlos Cabral. Realmente, um convencimento muito bom, mas muito bom para as pessoas que querem ouvir e entender dessa forma. Doutor Hélio, o senhor está perfeitamente correto aqui em colocar a verdade para os servidores públicos, para o povo do nosso estado de Goiás. Deputada Mauri, a generalização, às vezes, deputada Mauri não está, mas os nobres colegas estão aqui, a TV Assembleia está transmitindo, com certeza ele tomará conhecimento. Generalizar fica ruim. Por exemplo, ele cita a oposição, onde é que estava a oposição, onde é que estava isso, aquilo. Será que ele não se lembra, não se recorda de quando ele era prefeito, como ele gosta de falar? Onde estavam os deputados Álvaro Guimarães, Carlos Cabral, nobres deputados que já estão nessa casa há vários mandatos, Diego Sorgato, Virmondes Cruvinel, doutor Antônio, meu líder Iso Moreira, deputado Henrique César, que enquanto não estava aqui, estava comigo no governo. Era assessor especial do governador. Deputado Rafael Gouveia, que também chegou aqui junto comigo em primeiro mandato, mas o seu pai era diretor da CELG, meu amigo, pastor Josué Gouveia. Então a gente precisa pensar muito antes de falar, antes de generalizar. Por exemplo, aqui desse lado tinha a deputada Adriana Corse, que estava aqui, mas não votou favorável. E outras pessoas, outros deputados que também votaram contra. Nós chegamos agora, não temos que ouvir essas sandices. Nós precisamos esclarecer ao povo goiano. Nós fomos eleitos para esclarecer o povo goiano dos projetos que estão passando nessa casa e as possíveis consequências. Os 6 meses que a gente está aprovando aqui hoje, caso seja aprovado, que eu ainda penso que os deputados da base terão o discernimento, deputado Cambão. O senhor está colocando em xeque também, conforme o doutor Antônio, sua provável eleição em Lusiânia. É muito sério, não é brincadeira. Nós estamos brincando de gerir, brincando de gestão. E nós, quem aprovar isso aqui, está ajudando ao governador do estado a acabar de destruir o nosso estado. Porque ele diz o tempo todo que está a terra arrasada. Aí ele quer entrar no regime que vai destruir mais ainda, impede, gessa o governo, nem ele pode governar mais, porque o governo federal vai tomar conta de tudo. Então, nós precisamos, deputado Cláudio Meirelles, o senhor que é o decano aqui da casa, que nos orienta muito bem sempre, e longe do que o deputado Amauri disse que o senhor vem para cá e faz sarcasmo, o senhor atua muito bem aqui nessa tribuna. Nós precisamos, meus irmãos, agora eu vou falar para meus irmãos, policiais e bombeiros militares. Doutor Hélio falou aqui da dificuldade que nós teremos de progressão. Pessoal da educação, Leda, Adriana, a educação sem nada de progressão. Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, sem promoções durante 3 anos, possivelmente para 6 anos, porque a nossa autorização é prorrogável para mais 3 anos. Se o governo está falando tanto que é apenas 6 meses, isso revela então a possibilidade de calote no próprio governo federal. Porque eu quero aprovação hoje, mas eu não vou entrar no regime, eu só quero ter a liberdade de pegar um empréstimo. Então eu vou dar calote no próprio governo federal, não é isso, deputado Lucas? Então seria isso. Então nós precisamos esclarecer ao povo goiano a realidade. Parabéns, Major Araújo, pelo esclarecimento, pelo posicionamento firme que sempre teve e vai continuar tendo, com absoluta certeza. Conheço o Major Araújo desde 87, quando entramos juntos na Polícia Militar do Estado de Goiás. É da minha turma, parabéns, Araújo. Posicionamento firme, embora esteja na base, está agindo de acordo com a sua coerência. Eu já falei
na comissão, já falei em outras oportunidades, falei há pouco para a TV Assembleia e quero repetir e reforçar. Os deputados que votarem favorável a este projeto estão votando contra o servidor público, estão votando contra o povo goiano. Então, prestem bem atenção, senhores deputados, ainda dá tempo, tem mais discussões aqui, mais encaminhamento de voto. E eu encaminho o voto, senhor presidente, da bancada do Partido Progressista nessa casa contra esse projeto que vai afundar o nosso estado de Goiás. Muito obrigado. Para discutir a matéria, a deputada Adriana Corsa. Só. Nossa matéria aqui já está encerrada. Senhor presidente, caros colegas, quero encaminhar o voto aqui como líder do Partido dos Trabalhadores, mas, sobretudo, como servidora pública de carreira há quase 20 anos e como uma deputada que esteve aqui os 4 anos do primeiro mandato como deputada de oposição e que votei contra todas as medidas do governo anterior, que considerava contrária aos interesses dos servidores públicos. Aliás, votava contra praticamente todos os projetos do governador anterior. E eu gostaria de colocar aqui que a estratégia do governo atual do estado de Goiás de engessar, de paralisar todos os serviços públicos, infelizmente, é uma estratégia que vai nos destruir. Engessar o governo, não ter mais concurso público, não ter mais promoções, coronel, não ter incentivos fiscais, vai engessar o nosso estado. E não é por 6 meses coisa nenhuma, vamos deixar muito claro aqui, que é até por 6 anos, por mais de um mandato, inclusive. Então, essa legislação que nós podemos aprovar hoje aqui, que terá o voto contrário da bancada do Partido dos Trabalhadores, infelizmente, é muito radical. É muito radical, engessa o nosso estado e quero aqui trazer uma informação. Amanhã, dia 2, a Polícia Civil, as polícias civis de todo o país, inclusive do estado de Goiás, fui procurada pelos sindicatos da Polícia Civil, da Polícia Técnica, dos peritos, estarão em Brasília protestando contra a reforma da Previdência, que está prejudicando muito a Polícia Civil, os peritos, agentes prisionais, e eles estão aposentando. Aqueles que têm direito estão todos aposentando, coronel. Major Araújo. A Polícia Civil, que já tem um número deficitário no estado de Goiás, é cerca de 1/3 do necessário. Todos que podem estão aposentando. Imagina nós ficarmos todo esse tempo sem concurso público. Esses números que foram mostrados hoje, e aqui eu quero parabenizar a Polícia Civil, Polícia Militar, todas as forças de segurança, pela diminuição dos crimes contra a vida no nosso estado, isso é muito importante, parabenizar pelo esforço deles. Infelizmente, nós teremos um esforço que vai ser debalde, porque já temos 1/3 somente do necessário, com cerca de metade aposentando nos próximos anos e sem concurso público, como ficará a segurança pública do nosso estado? Não adianta vir aqui depois reclamar da segurança pública, não adianta vir pedir mais viatura lá no bairro que o eleitor vai te pedir. Né? Nós temos que falar também da educação. Secretária de Educação do Estado me recebeu várias vezes já, muito prontamente, muito simpática, e falou para mim, é necessário concurso público para a educação hoje no estado de Goiás. E nós ficaremos sem concurso público na educação? Então, é muito grave. Gostaria de colocar aqui que o nosso voto é contrário, mas que a gente faz um apelo para os deputados. Não adianta votar isso aqui agora e dizer que vai votar contra amanhã. Nós podemos ter amanhã aqui a privatização da Saniago. Eu votei aqui contra a privatização da Celg. Falamos aqui nessa tribuna muitas vezes que isso seria péssimo para o povo do estado de Goiás, que é um patrimônio do estado de Goiás, e o saneamento básico é um direito humano do povo goiano, e nós não podemos aceitar a privatização, ainda mais porque, como o doutor Hélio falou muito bem aqui, e talvez muitos não saibam, muitos municípios não têm condições
de arcar com a despesa do saneamento básico e são os municípios maiores que arcam. E se nós privatizarmos, muitos não terão condições e esse direito das pessoas que vivem nos municípios menores não será conferido. Essas pessoas não terão saneamento básico. Nós não podemos privatizar. E aqui mesmo, nessa casa, na sala de comissões, a secretária disse que, se depender dela, a Saniago seria privatizada imediatamente. Então, com certeza, se nós votarmos essa recuperação fiscal, uma das primeiras medidas será essa, e não adianta dizer que amanhã nós votaremos contra aqui nessa casa, porque já estará dado o cheque em branco, ou ainda, como foi colocado, um cheque preenchido contra nós. Então, não, vamos votar contrário. Faço o apelo a todos os colegas também da situação, como o major, que é base do governo, mas está tendo bom senso e defendendo aqui mais uma vez os servidores públicos, que serão penalizados, gente. Não é só concurso, é promoção, que na nossa polícia significa salário, significa estímulo para continuar nas ruas trabalhando. Não teremos mais essas promoções que acontecem todos os anos, não teremos incentivos fiscais e não teremos convênios com os municípios. Então, vamos pensar muito bem, porque essa lei vai prejudicar o povo goiano. Muito obrigada. Para encaminhamento de voto, deputado Carlos Cabral. Muito obrigado, senhor presidente. Eu gosto muito quando o debate chama para coerência. Eu adoro essa palavra, até porque ela tem na prática do meu dia a dia e do meu mandato. Eu adoro quando chama para coerência. Quando foi para votar aqui, essa PEC aí do teto dos gastos, eu fazia parte da base, fizeram motim para ir lá pressionar o governador Marconi, porque eu votava contra. Isso era coerência, ela prejudicava os servidores e eu votei contra. Isso é coerência. Quando teve servidor aqui manifestando, eu era da base, fiquei do lado do servidor e dizendo, não vota a favor, isso é coerência. Então, se for para chamar o debate da coerência, eu adoro, porque eu sou coerente. Quando lá na minha cidade for privatizar a Saniago, entregando para a Odebrecht, que eu anunciei qual era o resultado antecipadamente, eu fui para a rua, fui contra. Na base do governo aqui, deputado Alisson Lima, eu fui para a rua com o servidor manifestar, lá na porta do Palácio, contra as medidas do governo e ocupando aqui a posição de base. Então, eu adoro chamar o debate para coerência, eu não tenho problema, viu, deputado Coronel Adailton, Vossa Excelência, que eu gosto muito. O senhor falou de coerência, então eu quero dizer, eu estou sendo coerente. Eu concordo com tudo que disse aqui o deputado Major Araújo. Concordo com tudo que ele disse. Mas concordo mesmo, eu já tinha falado antes. Concordo com quase tudo que disse o doutor Hélio, só faço uma correção. Ele falou que não precisava votar essa lei. Precisava sim. Ele está com a cópia da Lei Complementar 159 e o procedimento primeiro é ingressar com o pedido. E para ingressar com qualquer pedido de RRF, primeiro nós, que detemos aqui o poder de autorizar o governador a fazer isso, nós temos que autorizar ele a ir lá pleitear. Nós estamos autorizando o governador a ir pleitear. Eu concordo que tudo isso que foi dito aqui pelos meus colegas deputados poderá acontecer com o servidor público com a Saniago. Eu concordo. E votarei lá na frente contrário. Já falei aqui, mas nesse momento eu vou encaminhar meu voto favorável ao RRF. E, sobretudo, por uma coisa, eu já disse aqui, deputado Henrique, eu vou votar porque eu quero que o governador Caiado tenha a possibilidade de se recompor dentro do orçamento, sem pagar os juros da dívida, sem pagar os bancos federais. Eu quero que ele tenha a possibilidade. E aí muita gente perguntando, só por isso? Não é só por isso, senhores deputados. Em 6 meses, sem pagar juros, sem pagar banco, e se o governador aumentar de fato a arrecadação, se conseguir um empréstimo no BNDES ou numa outra instituição, e ele entender dentro do período de 6 meses que não precisa mais do RRF. E aí, se ele virar para nós e falar assim, ou para o governo federal, deputado Paulo Trabalho, eu não preciso mais do regime, porque esse respiro sem pagar juros da dívida e sem pagar as parcelas dos bancos federais, me deu a possibilidade de quitar a folha atrasada, de quitar compromisso, conseguir um outro empréstimo, e eu agora dou conta de tocar o Estado. Não preciso mais do RRF. Se em 6 meses a gente conseguir estabilizar, se outras medidas que a gente aprovar aqui forem mais favoráveis, eu concordo, vai tudo que o deputado Major Araújo vai acontecer, e eu vou votar contra lá na frente por coerência.
Mas eu quero dar a possibilidade do governador agora não pagar juros. Eu quero dar a ele a possibilidade de se reorganizar nas finanças. Eu quero dar a ele a possibilidade, nesses 6 meses, vir aqui e falar para nós, eu não preciso mais do regime. Não tem outra forma de fazer isso. Se a gente não liberar aqui, deputado Carapô, os juros, o pagamento dessas dívidas, pode aumentar a arrecadação, pode conseguir outro empréstimo, porque não vai dar certo. Vamos dar essa colher de chá. Eu estou de consciência tranquila, eu ouvi atentamente todos os discursos. Eu volto a dizer que eu sou servidor público e, por coerência, nunca arredei uma vírgula aqui no meu posicionamento. As assessorias que nos acompanham, os senhores que são deputados, estou aqui há 3 mandatos. Não tem uma só votação aqui contra servidor público que eu fiquei contra um só servidor público ou uma só categoria. Não teve uma só mobilização do servidor público contra governo que eu, inclusive, tenho apoiado, que eu não fiquei do lado do servidor público. Se fosse para colocar em risco, nesse momento eu votaria contrário. Aqui não há cheque em branco, porque sem as 6 leis, como disse o deputado Hélio, ele listou todas as medidas. Só esqueceu de falar que elas terão que ser votadas aqui. E se não forem votadas, não vai haver regime. Então, se a gente agora dá essa possibilidade, o governo pode se recuperar. O governador Caiado pode conseguir um outro empréstimo e pode virar para nós e dizer, não preciso mais do regime. E eu vou votar contra a cada momento que chegar aqui um projeto para privatização de Saneago ou para prejudicar servidor, eu vou votar contrário. Mas, nesse momento, o governador pode contar com o meu voto, porque eu não tenho dúvidas. Nesse momento, nós não, com essa votação aqui, não há prejuízo para nenhuma carreira do servidor público e eu estou de consciência tranquila e encaminho meu voto favorável. Muito obrigado, presidente. Para encaminhamento de voto, deputado Cláudio Meirelles. Para encaminhamento de voto, deputado Cláudio Meirelles. Senhor presidente, eu já vi, quando você entra o carro dentro de uma garagem, quem falou isso? Quando você adere, quando você coloca o carro na garagem, você sabe como coloca. Se você coloca de forma a dar ré, a ré tem que saber tirar, porque senão vai bater ou vai arranhar o carro. Alguém chegar para mim e dizer assim, não, vamos fazer de conta que nós vamos só aderir para enganar o governo federal, mas na verdade, daqui 6 meses de fôlego, mas na verdade daqui 6 meses não vai aderir não. Isso aqui é um faz de conta para que o governo tenha 6 meses de fôlego. Nesses 6 meses, o governo, nós votamos para tirar o impositivo, que foi uma conquista histórica, no concurso público, enfim, né, reajustar os servidores da database, mas é só faz de conta, deputado Adriano. Estamos mentindo para o governo federal que a gente vai votar isso aqui, mas daqui 6 meses nós vamos chegar e dar uma banana para o governo federal e dizer, olha, na verdade, nós votamos isso aqui, foi para enganar o governo, foi para pegar um empréstimo, e agora, já que eu estou com o dinheiro na mão, aqui, governo federal, é isso, pelo que eu já ouvi. Ora, eu acredito no discurso que Ronaldo Caiado é uma pessoa séria. Até o deputado Tião Caroço disse isso, que trata de uma família séria. Querer enganar o governo federal, olha, depois que der entrada, deputado Zé Carapô, nem você consegue voltar para trás. E aí eu quero ver
Mas filma lá, por favor, ó. Filma lá. Põe lá, vira aquela câmera para lá. Eu quero ver depois os deputados virem com reclamaçãozinha. Ah, mas o governador não está me atendendo. É mais ou menos assim. Quando eu era vereador, Adriana, eu era vereador, e aí a gente aprovava os projetos, depois ia lá na Secretaria de Fiscalização para ver se quebrava alguma multa. Aí o próprio cidadão lá falava, mas vereador, foi o senhor que votou a lei, como é que você quer que agora eu passe por cima da lei? Aqui não tem volta, não, Paulo do Trabalho. Isso aqui, depois que foi feito, é coisa muito séria. Isso está envolvendo todos os poderes, inclusive o Supremo Tribunal Federal. Então, quer dizer que a proposta é essa. Eu vou aprovar, vou dizer para o governo que o governo está autorizado, que tem boas intenções, mas, na verdade, é só uma mentirinha. É só para que dê o fôlego para o governo. Rio de Janeiro, senhores, andou para trás. Vai lá e pergunta os deputados e o governador. A lei é boa? É muito boa. Só que, a partir do momento que entrou no regime, não vem mais empréstimo, não. Será que tudo que o governo faz é correto? Ou não são seres humanos? Foi dessa forma que eu estou vendo aí muita gente criticando o ex-governador, mas não tem muita diferença. Gente lá da Secretaria da Fazenda, querendo acertar, também errou. E do mesmo jeito, eu não estou dizendo aqui que a secretária está com má vontade, mas a responsabilidade não é dela. Ela vai embora para o Rio de Janeiro. Vocês é que vão ficar aqui. E eu quero encaminhar meu voto, senhor presidente, jovem presidente, pela rejeição desse projeto. Para encaminhamento de voto, doutor Antônio. Deputado Humberto Teófilo. Senhoras e senhores, colegas deputados, inicialmente quero dizer aqui que sou favorável ao projeto que inclui o Estado de Goiás no plano de recuperação fiscal. Mas de forma rápida, eu só gostaria aqui de deixar bem claro que, primeiro, não é um cheque em branco que nós estamos passando para o governo. Os deputados que estão vindo aqui, com a devida vênia, estão querendo colocar a população, ou buscando colocar os servidores públicos, contra os parlamentares que estão votando a favor aqui deste projeto. Aliás, nós não estamos passando um cheque em branco. Ao contrário da gestão passada, que assinou o cheque e cometeu o estelionato. Gestão passada, com a anuência de muitos deputados que estão aqui, passaram o cheque com assinatura falsificada, adulterada, para cometer o estelionato. Isso sim, isso é bom a gente deixar aqui bem claro. Segundo, nós não estamos prejudicando o servidor público aqui não. Eu sou servidor público, sou delegado de polícia há quase 10 anos, jamais eu votaria um projeto aqui para prejudicar o servidor público. Eu estou aqui como deputado, amanhã eu retorno para a delegacia, não sei qual dia, mas com muito orgulho. E quero dizer para todos os servidores públicos que isso aqui não vai prejudicá-lo. E caso vier, que eu tenho certeza que não vai vir, se vier projeto para prejudicar o servidor público, eu sou contra. Claro, claro. Então, esses 6 meses que nós estamos aqui dando um prazo de respiro
ao governador Ronaldo Caiado, que tem meu apoio e minha admiração pela sua honestidade, a sua vontade de estar aí buscando reerguer o Estado. Ao contrário, claro, não posso deixar de citar da gestão passada, encabeçada, uma organização criminosa encabeçada pelo ex-governador Marconi Perillo. A verdade é essa. A verdade é essa. Quanto a concurso público, é sempre bom destacar. Não adianta soltar concursos públicos e não ter dinheiro para chamar, convocar. Ora, vamos parar de enganar os concursandos. Vem, faz o concurso, nos chama e aí fica os cadastros de reserva, como nós temos aí da Polícia Militar de 2012, da Polícia Militar de 2016. Pessoas que estão esperando serem nomeadas em razão de atos desrespeitosos praticados pelo governo passado. Deputado Amaury, o senhor foi muito feliz quando o senhor veio aqui e falou quanto à questão da venda da CELG, quanto à questão do Friboi. Claro, não estamos generalizando aqui, mas é sempre bom deixar claro que nós temos aqui muitos deputados que tiveram anuência dos parlamentares. Eu entendi o objetivo do deputado Amaury, a finalidade da sua fala. Então quero dizer a todos, sou servidor público, servidores públicos, a todos os servidores públicos do Estado de Goiás, esse projeto aqui, essa aprovação, em nada prejudica. Em nada prejudica. Nós estamos, ao contrário, buscando soluções para que o seu pagamento saia até o dia 10 de cada mês. Por uma irresponsabilidade, repito, da organização criminosa da gestão passada. É muito triste isso, muito triste. Voto favorável ao projeto. Muito obrigado a todos, flagrante neles. Para discutir a matéria, deputado Rafael Gouveia. Caminhamento de voto. Eu vou ao despacho. Senhor presidente, obrigado, nobres deputados, deputadas, TV Assembleia. Antes de fazer meu encaminhamento de voto aqui, presidente, me permita só esclarecer que eu não estava aqui no plenário, mas fiquei sabendo que o deputado Coronel Adailton citou meu pai aqui, dizendo que ele foi diretor da CELG. Primeiro que meu pai não foi diretor, ele foi chefe do departamento de transporte. Mas ele saiu da CELG, deputado, em 2003. 2003 ele saiu da CELG, com seus 52 anos, foi funcionário ali de carreira, aposentou pelo INSS, hoje recebe seus R$3.000 de aposentadoria, mas já saiu de lá desde 2003, e Vossa Excelência quis colocar como se ele fizesse parte do governo passado, mas ele nunca fez. E quero encaminhar meu voto favorável a esse projeto e pedir aos deputados, deputadas de oposição aqui dessa casa, que vocês sejam coerentes. Vocês desde o início disseram que não fariam uma oposição de quanto pior, melhor. Mas vocês estão agindo dessa forma, parece quanto pior, melhor para vocês. Nós tivemos aqui nessa casa uma reunião histórica que deixou bem claro que esse projeto se trata apenas de uma autorização para o governo começar a poder preparar para aderir a esse regime. Mas para isso, esta casa vai ter que autorizar todas essas medidas. Mas vocês, com esse trabalho de quanto pior, melhor, quer confundir a cabeça da população, dizendo que esse projeto já é adesão do Estado ao regime de recuperação fiscal, e isso é uma inverdade. Esse projeto, essa autorização, simplesmente vai dar ao governo do Estado um prazo para poder respirar e poder colocar essa gestão em dia, a conta em dia, e para que você, funcionário público, possa continuar recebendo o seu salário em dia e para que o nosso Estado volte a se desenvolver. Obrigado, presidente. Encerrada a discussão. Questão de ordem, presidente.
Não está discutindo. Foi votação. Então, Questão de ordem, deputado Amauri. Eu fui citado Você quer uma questão de ordem, deputado? pelo coronel Adailton. Eu só quero responder ao coronel Adailton. Coronel, quando eu citei o que eu citei, eu acredito que o senhor tenha entendido muito bem o que eu quis dizer. Que deputados que no passado aceitaram e apoiaram venda de CELC, isenção a Friboi e não cobraram que o governo pagasse a folha de dezembro, hoje sobem ali e atacam e criticam. O senhor não era deputado. O senhor fazia parte, sim, do governo Marconi Perillo, mas não era deputado. Eu não vejo motivo de tanta insatisfação e dizer que a minha fala foi insensata. E opiniões se divergem bastante sobre isso. Eu acho que insensato é a fala de vocês quando um governo quer recuperar o Estado, quer pagar o funcionalismo em dia, e vocês atacam da forma que atacam. Só isso. Só queria ressaltar isso, que não existe insensatez nas minhas falas, de forma nenhuma. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem do deputado Alisson Lima. Questão de ordem. Eu queria também, já que eu não tive a oportunidade de discutir a questão do RRF, perdão, de declarar meu voto, eu tive a oportunidade na comissão, na CCJ, mesmo não tendo voto, declarei que sou contra por vários aspectos, dentre eles por essa questão de transferirmos a responsabilidade de gestão aqui no Estado de Goiás durante 6 anos para o governo federal praticamente. E outra coisa, o fato de nós, deputados estaduais, não termos sequer uma senha e login para poder checar as finanças do Estado. O governo federal, a partir do momento que entrar com o RRF aqui, terá senha, login, mais autonomia do que qualquer um de nós. E vai ter mais autonomia, inclusive, que o próprio governador. Em relação à fala do deputado Amauri, deputado, Vossa Excelência realmente cometeu um erro em relação a essa questão de configuração de oposição aí. De dizer que quem estava aqui no governo anterior deu várias vezes cheque em branco para o governo. Eu não estava aqui, eu não fazia parte da oposição. Então eu peço, por gentileza, que todas as vezes que Vossa Excelência citar a oposição aqui, me inclua fora desse bolo. Me inclua fora mesmo. Eu estou falando de propósito, me inclua fora dessa. Eu não fiz parte do governo anterior. Pois é, então não coloque todo mundo, deputada Amauri, não coloque todo mundo no mesmo nível aqui. Outros deputados também não estavam aqui. A deputada Adriana Corsi votou várias vezes contra o governo, por muita coerência. Então, da mesma forma, quando eu olho para a base, eu não coloco todo mundo no mesmo pacote, no mesmo nível. Não, deputado, Vossa Excelência colocou todo mundo no mesmo bolo aqui. Vossa Excelência sabe do respeito que eu tenho por Vossa Excelência, mas errou ao colocar todo mundo no mesmo pacote aqui. Eu faço aqui, na verdade, um trabalho independente. Deputado. Falando do discurso de oposição, deputado. E eu faço parte da oposição aqui, mas de maneira independente, e eu não coloco todos os deputados no mesmo bolo. Portanto, eu gostaria de pedir Vossa Excelência mais respeito em relação ao meu trabalho. Questão de ordem, senhor presidente. Nós vamos colocar em votação, deputado. Foi aprovado um requerimento de Vossa Excelência com o deputado Major Araújo para colocar em votação nominal. Portanto, eu peço para que libere o placar eletrônico para a votação nominal e vou conceder a questão de ordem para Vossa Excelência. Enquanto os deputados estão votando, Vossa Excelência fala na questão de ordem. Nós vamos iniciar a votação. Eu peço para que libere o placar eletrônico. Votação nominal, votação simples. Para orientação, o deputado Bruno Peixoto. Presidente, gostaria de solicitar a toda a nossa base que vote sim pela aprovação da matéria. Perfeitamente. Para orientação, deputado Cláudio Meirelles. Presidente, quem não quiser votar sim... Quem não quiser orienta, votar, presidente. Vota não. Perfeitamente. Está liberado para placar eletrônico. Agora, questão de ordem, deputado Coronel Dailton. Senhor presidente, nobres pares, meu jovem deputado Amauri, também junto comigo no primeiro mandato, também jovem deputado pastor Rafael Gouveia, vocês cansam de citar aqui 20 anos de governo, 4 mandatos, 5 mandatos. Isso começou em 98. 98 até 2003 era assim o governo passado. Então, se o seu pai estava até 2003, também estava no governo, participou do governo. Agora, o que a gente precisa esclarecer aqui e parar com essa choradeira, lenga-lenga, de ficar falando de dezembro, que era do governo passado, o mês de dezembro tem que ser pago dia 10 de janeiro. Então não tem essa discussão não. 10 de janeiro quem estava no governo era o senhor Ronaldo Caiado. Vamos parar com essa discussão boba. Tem que assumir as responsabilidades. Não empenhou. Olha, se o governo Caiado empenhou o salário de janeiro e pagou dia 21 de janeiro antecipado,
Poderia ter pago dezembro, sim. Nós estamos com salário atrasado. Os funcionários públicos que estão com salário atrasado têm que ser reconhecidos. O governo tem que reconhecer isso. 10 de janeiro, governador do estado de Goiás era já empossado e atuando, aliás, pensando em atuar, que até hoje não atuou nada, era Ronaldo Caiado. Então para com essa lenga-lenga, para de choradeira do governo passado, vamos fazer gestão, vamos gerir esse estado, é isso que ele precisa. Se tivesse gestão, não precisava de recuperação fiscal. Falta gestão. Havendo gestão, não haveria necessidade de recuperação fiscal. Vejam o nível que nós estamos descendo aqui, vejam o nível. Então, olha, a TV Assembleia ainda bem que está acompanhando. Mas é isso, senhor presidente. Minha alegação é essa. Retorno a palavra ao presidente para ele conduzir os trabalhos. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Coronel Adailton, Vossa Excelência precisa votar. Questão de ordem, deputado Lucas Calil. Presidente, primeiro peço que conste em ata os deputados que votaram não. E entrando aqui... Já está lá no painel, deputado. Mas que conste em ata. Conste em ata. Vamos pedir para constar em ata. Só também participando do debate, fiz parte da base do governo passado, faço parte da oposição nesse atual governo. Todas as minhas votações foram de acordo com a minha coerência e com aquilo que eu acredito. E assim, senhor presidente, nada mais legítimo que a votação popular, a democracia. Se eu fui reeleito, é porque eu acredito que pessoas acreditam no meu trabalho, então não tem que ouvir deputado falar do que eu já fiz ou do que eu vou fazer. Eu fui eleito aqui de forma democrática, pela população do meu estado. Agora, votações de friboi não votei, de conta não votei, é só puxar. Nem quero entrar nesse debate. É o que eu sempre falo. Nós fomos eleitos para essa legislatura, para 4 anos em diante, de acordo com a confiança do povo. Estamos no 7º mês de um governo que até agora não mostrou que veio, aquilo que eu sempre digo. É um grande elefante numa loja de louça, por onde esbarra faz atrapalhada. Obrigado, senhor. Peço para que... Placar eletrônico, 24 votos sim, 10 votos não, nenhuma abstenção. Aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Agora vem a LDO, deputado. Se Deus quiser. E os deputados deixarem. Terminar a votação. Pode encerrar a sessão? Vamos votar a LDO, deputado Cláudio Meirelles. Certeza. Senhor presidente, projeto número 2019-2351 da Governadoria do Estado dispõe sobre as diretrizes do orçamento, a LDO, para 2020. Está em discussão. Para discutir a matéria, deputado Cláudio Meirelles. Conforme regimento interno, o rapaz lá errou. O pessoal da mesa diretora tem 40 minutos para falar. É o que está no regimento interno. Senhor presidente, aos deputados que pouco escutam, a LDO, ela foi apresentada. O deputado Jefferson foi o relator. A pedido, assinei, juntamente com o Chico KGL, e apresentei uma emenda. Porque achava realmente que a emenda do Chico KGL era importante. A emenda foi apresentada em plenário, o projeto retornou para a comissão, e aí, senhores, pasmem, veio o relatório final.
Eu vou dizer mais ou menos assim. Cambão. Pronto. Is Moreira. Presta atenção. É importante. Quando retorna para a comissão, o projeto já foi aprovado. Quando ele retorna somente para discutir o que foi emendado. No caso, caberia discutir somente a emenda do KGL. O projeto, quando é votado lá, ele é votado, vem para cá, passou, pronto, em primeira votação não cabe mais emenda. Aí vem a segunda votação. Cabe votar ou rejeitar, aprovar ou rejeitar. Aí, o KGL emendou, volta para lá para apreciar aquilo que o KGL apresentou. Se o KGL, nessa emenda, mudou todinho o projeto, tudo bem, mas não é o caso. Aí, olha só, quando eles apresentam a emenda, aí eles apresentam mais emendas ainda, Major Araújo. Então, se os senhores acham, quando sai de lá, está tudo pronto, aí vem aquilo que é uma vergonha para essa casa. No último momento, debaixo do pano, muda tudo. Então, Paulo trabalha, aquilo que o senhor achava que ia ser aprovado aqui, não vai mais. E olha, ao querer ajudar o senhor, já estava aprovada uma emenda minha, pois agora eles suprimiram. Eu sou hoje o que o senhor era ontem. Eu fui ajudar o senhor, me lasquei. Olha só. E olha o que eu fiz. Eu só pedi para que o governo pague todo dia 20 a Assembleia Legislativa. Oh, o dinheiro não é para mim, não. O dinheiro é para pagar os servidores dentro do mês. Dentro do mês. Não deram oportunidade sequer para o governador vetar. Já tiraram. Eu nunca vi, minha gente, um povo que não gosta de si, como é o caso dos deputados. Deputado puxa tanto saco de governo, que se brincar, se o governador assinar um projeto renunciando o mandato dos deputados, eles aprovam. Não, mas o governador está certo. É o governador Caiado, é o governador Zé Hélito, é o governador Marconi, é o governador Pedro Ludovico Teixeira. Então, por essas razões, eu estou entrando, KGL, e aí eu quero ver o senhor ficar contra mim. Eu estou entrando com destaque para, quando for votar, deixar votar a minha emenda em separado, para eu tentar incluir ela. Ora, então deixa o governador vetar, e a gente rediscute isso, mas já tirar de cara, doutor Antônio. Ora, interessante, se o governador pagar o Tribunal de Justiça dentro do mês, pode. Se pagar o Tribunal de Contas dentro do mês, pode. Mas não pode pagar também a Assembleia? Quem que é o senhor para dizer? Aqui mesmo a secretária disse que o Estado arrecadou 1 bilhão a mais em 6 meses de 2019 em relação a 2018. Então, desnecessário tirar uma emenda tão boa e tão importante como essa. Por essa razão, senhores deputados, eu gostaria que apresentar destaque, já pedindo aí... Uma parte, nobre deputado. Sempre. Eu gostaria de a senhora é uma deputada de oposição que eu respeito, sempre terá direito a uma parte. Muito obrigada, senhor deputado. Eu fiquei numa dúvida. O senhor disse que já tinha sido aprovada a emenda de Vossa Excelência,
que é definindo o pagamento, o repasse para a Assembleia até dia 20, para o pagamento dos servidores da casa, não só nosso, e disse que foi retirado no retorno de uma nova emenda. Sim. Pergunta a Vossa Excelência, isso é legal? Então, nós temos que discutir a legalidade ou fazer... Quem é que fez o relatório, senhor deputado? Que tirou? Adivinha? Não tenho nem ideia. Esse rapaz ele tem que pedir perdão a Deus. Bruno Peixoto. Pois é o É líder um do jovem, governo. ele está desviado, muito desviado da igreja. Então, eu sugiro a Vossa Excelência que que a gente retorne com a emenda, coloque como destaque, mas, de antemão, digo que isso não tem legalidade. Esse relatório retirando uma emenda que nós aprovamos na comissão. Olha, eu quero pedir desculpa. Eu lembro que Dom Washington gosta muito do Bruno Peixoto. Na verdade, quem tirou e acrescentou várias emendas modificativas foi o deputado de Itumbiara, Al Guimarães, e acompanhado pelo pastor Jefferson Rodrigues. Pastor, do jeito que o senhor vai indo, Deus vai te perdoar, não. O senhor está pecando. Eu me preocupo com o senhor, pastor. O senhor não pode fazer isso. Na verdade, o pastor foi induzido ao erro pelo Álvaro. O Álvaro está borrando de puxa-sacaísmo desse governador Caiado. E aí, senhores, eu faço o pedido, não é para mim, é para o poder, dá oportunidade, então, para que o governador vete. E aí, a gente avalia no segundo momento, mas tirar logo de cara. E o pior, KGL, estava aprovado. Foi porque eu disse certamente que o governador não era bonito, e aí o Álvaro se ofende, né? Não é bem por aí. Eu tenho direito a ter opiniões. Eu, como já disse, nunca falei mal da pessoa do governador, mas não posso concordar com as coisas que ele tem feito. É um direito. Olha, eu quero dizer a todos aqui que Ronaldo Caiado, em sua vida pública, ele foi muito mais oposição, eu acho até que sempre ele foi oposição, do que situação. E chegou a governador. E eu, pelo jeito, estou indo pelo mesmo caminho. Serei oposição, quem sabe um dia. Mas aos 16 minutos, me lamento muito, é do deputado Rubens Marques, em votar um projeto da RRF, sabendo que vai fechar com a Saneago. Vossa Excelência. Encerrada a discussão, está em votação. Senhores... Ok, vamos acatar o seu destaque, Vossa Excelência, deputado Cláudio Meirelles. Senhores deputados, deputado Cláudio Meirelles pediu destaque da emenda dele. Portanto, nós iremos votar primeiramente, deputado Cláudio, o relatório do deputado Jefferson Rodrigues e também do deputado Álvaro Guimarães. Posteriormente, nós votaremos o destaque do deputado Cláudio Meirelles. Está em votação. Os senhores deputados que aprovarem o relatório do deputado pastor Jefferson Rodrigues e do deputado Álvaro Guimarães, quero ficar como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado com o voto contrário da deputada Não. Leda Borges. Presidente, oriente melhor.
Está votando o relatório. Tá votando Depois o do relatório. relatório vai votar o meu destaque. Não, o relatório É o destaque. está destacando. Destacou, deputada Leda. Tirou. Então, aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Olha lá o destaque. Agora nós iremos votar o destaque do deputado Cláudio Meirelles, da emenda em plenário do deputado Cláudio Meirelles. Vossa Excelência quer orientar a bancada, deputado Bruno? Senhor presidente, solicitar à bancada que vote pela rejeição do destaque. Então, nós não acolheremos o destaque, aprovando o relatório do Álvaro na íntegra. Então, nós temos a opção de votar não ao destaque. Correto? O voto será nominal ou pela rejeição? Não, o voto será pela rejeição, voto simples. Quem for favorável permanece como está e quem for contrário se manifesta. Então, nós somos contrários. Vossa Excelência está orientando para votar contrário, então tem que se Questão de ordem, manifestar. presidente. Espera aí que a votação não foi ainda. Questão de ordem, deputado Paulo César Martins. Senhor presidente, eu não entendi muito bem o destaque do deputado Cláudio Meirelles. Se ele pudesse O explicar. deputado Cláudio usou a Já tribuna por 10 expliquei. minutos para Mas posso, explicar, mas presidente? pode explicar novamente. Senhor presidente, nós encaminhamos um pedido que se repassasse o dinheiro para a Assembleia todo dia 20. Isso, na verdade, a própria Constituição já admite isso. E aí o Álvaro, com o Jefferson, retirou. Então nós estamos pedindo, e ainda pedimos mais, que dê então oportunidade ao governador de vetar. Quem sabe ele não veta, mas daria oportunidade para que o presidente pudesse pagar o salário de todos os servidores da casa dentro do mês, como faz, por exemplo, o prefeito de Aparecida, que pagou dentro do mês. Então é mais do que correto. Se porventura o governo falar que não tem condições, ele veta. Feio desse jeito? E aí não custa nada ele vetar. Ele veta e a gente rediscute. Agora, derrubar é andar para trás, é ir contra nós mesmos. Não justifica. É esse o pedido, está bem explicado. Está em votação o destaque do deputado Cláudio Meirelles. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Rejeitado. Rejeitado com os votos contrários. Rejeitado, deputado. Senhor presidente, eu tenho dúvidas. Não, porque olha o tanto de gente aqui lá atrás ficou sentado. Olha, presidente. É que os Eu vou mais... falar os votos que foram contrários. Faz Deputado nominal, Bruno faz Peixoto. nominal. É porque o Jefferson é gordo demais e tampa os outros. Você tem dúvida? Está rejeitado. 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 Tem nada confuso. Senhor presidente, eu estou em dúvida, senhor presidente. Processo em fase. Deputado Cláudio Meirelles. Processo em fase de discussão e votação única. Processo 2019-3837, deputado Diego Sorgato, requer licença para viagem no período de 15 a 31 de julho de 2019, com recursos próprios. Está em votação, em fase de discussão e votação única. Os senhores deputados que aprovaram querem ficar como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Senhores deputados, estamos encerrando a presente sessão, convocando outra para quarta-feira, às 9 horas da manhã, aqui neste plenário, para encerrarmos o semestre legislativo. Acabou. E quero comunicar a todos os deputados que nós tínhamos marcado para amanhã a nossa caminhada para a Trindade e ficou agendado pelas nossas votações. Aqui ficou agendada para quarta-feira à noite, às 17 horas,
Não, porque nós já mudamos, então agora não tem como mudar novamente, deputado Balvo. Então, isso ficou agendado para quarta-feira, às 17 horas. Está encerrada a sessão.